Estamos na Serra da Nogueira. A Serra da Nogueira é uma serra vizinha, muito próxima de Bragança, cerca de 10 km. Temos aqui o maior carvalhal de Portugal, cerca de 6.000 hectares. Carvalhal de Quercus pyrenaicus, Carvalho Negral das Beiras, tem vários nomes. Aqui em Trás-os-Montes conhecido apenas por carvalho. É uma espécie fácil de distinguir, tem umas folhas profundamente recortadas, com um pelo, parece um veludo por baixo da folha, que a torna muito fácil de distinguir. Este carvalhal é um carvalhal muito antigo, temos referências da sua presença já desde o século XVIII e persistiu graças a características muito peculiares da litologia desta serra. É um tipo de rochas que nós chamamos rochas básicas, que permite que o solo tenha um fundo de fertilidade muito razoável e que o corte sistemático da árvore não leva a um esgotamento dos solos e as árvores são muito resilientes. E depois há outro aspecto também muito interessante, que é, ao contrário do que acontece noutras áreas do país, não há a formação de matos baixos dominados ou por ericáceas ou por cistáceas que de algum modo perturbem a regeneração e a resiliência desses mesmos bosques. Os carvalhais são muito interessantes porque para o ecólogo são como se fossem... para o ecólogo é a mesma coisa que é um monumento, são uma reminiscência do passado. Todo o país no passado estava coberto, com interrupções obviamente, digamos, apontemos uma data há 8.000 anos de bosques mais ou menos contínuos. Esses bosques foram sendo substituídos por agricultura e desse processo de domesticação da paisagem, a Serra da Nogueira e este carvalhal que tenho aqui nas minhas costas é o melhor representante desse coberto vegetal que no passado cobria o país, e daí o seu imenso valor patrimonial e ecológico. Os bosques autóctones de folhosas, como estes que podemos observar aqui na Serra da Nogueira, têm sido substituídos por outras espécies florestais, nomeadamente coníferas, fenómeno este extensível a toda a Península Ibérica e bastante visível aqui na Serra da Nogueira. Ainda que esta substituição possa ter benefício do ponto de vista económico, é fundamental conhecer os efeitos produzidos ao nível das propriedades do solo e também da sua conservação. Com efeito, a natureza do coberto vegetal, através da folhada produzida, assume elevada importância no tipo de matéria orgânica formada, pois os resíduos orgânicos vão-se decompondo e vão-se sendo introduzidos lentamente através dos horizontes minerais do solo, dando origem à chamada matéria orgânica do solo, e a qual assume uma ação determinante nos processos da pedogénese, evolução do solo e de uma forma direta ou indireta na nutrição vegetal. Um estudo realizado aqui na Serra da Nogueira, onde foram estudados horizontes orgânicos e também horizontes minerais sobre carvalhais e sobre pseudotsugas menziensis com 15 e 40 anos de idade, portanto após a substituição, mostram que os solos sob as pseudotsugas com 15 anos apresentam, e sobre os 40 anos também, apresentam maior quantidade de resíduos orgânicos acumulados na superfície que os solos sobre o carvalhal. Também se avaliou a composição química destes resíduos orgânicos e verificou-se que os resíduos orgânicos sobre carvalhal apresentam maiores concentrações de elementos minerais, os quais se refletem depois nas características dos horizontes minerais do solo, portanto sendo solos mais ricos em carbono, em azoto, em potássio e também em bases de troca, nomeadamente cálcio e magnésio, e são solos também menos ácidos comparativamente aos solos sob resinosas.
Em relação ao solo sob a pseudotsuga com 40 anos, as características, as diferenças entre características do carvalhal para esses solos sob a resinosa com 40 anos são menos evidentes, o que parece que com o decorrer do tempo as diferenças tendem a diluir-se. A importância dos carvalhais, penso que a podemos avaliar a partir da importância de um conjunto de processos para o funcionamento, para a manutenção do carvalhal, mas também para a sociedade em geral e para as sociedades que vivem mais perto dele em particular. Eu penso que seria útil aqui utilizar uma abordagem mais ou menos convencionada nesta fase, que é dos serviços de ecossistema, que são basicamente os benefícios que as sociedades, que as comunidades obtêm direta e indiretamente da existência e do funcionamento de ecossistemas. No caso do carvalhal, eu destacaria em primeiro lugar os serviços que designamos como serviços de suporte, que incluem processos fundamentais à manutenção do sistema, como por exemplo a formação do solo, a circulação de nutrientes, os ciclos biogeoquímicos e em particular a manutenção da biodiversidade, uma vez que a biodiversidade, a diversidade de espécies, a diversidade de comunidades e a diversidade de outros tipos de organizações é fundamental para a oferta continuada e sustentável desses serviços. Relativamente à biodiversidade, à diversidade de espécies da flora, os carvalhais são particularmente ricos. São várias centenas, quase 1 milhar de espécies que estão associadas a este tipo de ecossistemas, o que é notável se considerarmos que a flora portuguesa é composta por cerca de 4.000 plantas diferentes. Gostaria de destacar também noutro grupo de serviços de ecossistema os serviços de regulação, em que os carvalhais têm um papel fundamental. O caso da regulação da qualidade da água, da quantidade da água, a regulação de catástrofes, como por exemplo inundações e fogos. E finalmente, guardaria para o último lugar os serviços de produção, que são também muito importantes no caso deste ecossistema, destacando-se a produção de cogumelos, que são um dos produtos mais procurados pelas populações e pelos mercados internacionais, nomeadamente, e a produção de lenhas, que são, portanto, um componente fundamental portanto, da utilização de energia nestas regiões. A lenha de carvalho, por exemplo, só para dar aqui uma estatística, representa cerca de 43% da energia final utilizada na cidade de Bragança, o que é um número notável e que dá a ideia da importância que têm estes ecossistemas também nessa perspectiva de produção deste produto energético. O Parque Natural Montezinho localiza-se em termos geográficos e no contexto ibérico numa zona com influência de vários tipos climáticos. O clima eurosiberiano, o clima mediterrâneo e até o clima atlântico. Portanto, esta situação associada ao facto de ter uma orografia muito heterogénea leva a que exista nesta zona uma elevada diversidade de hábitats e, portanto, isto conduz a uma elevada biodiversidade. As comunidades vegetais mais representativas desta biodiversidade estão precisamente os carvalhais de carvalho negral, de Quercus pyrenaica. Esta árvore, portanto, estes bosques, representam, digamos assim, a vegetação climatófila, aquilo que se aproximaria mais da vegetação clímax desta zona. E são muito importantes
não só por isto, mas também porque albergam uma elevada comunidade de outras espécies, são um habitat para outras espécies. E, portanto, daí a sua elevada importância. Além disso, tanto estes bosques foram no passado muito sobreexplorados, a sua área foi muito reduzida para a ocupação com a agricultura e, portanto, poucos foram aqueles que chegaram aos dias de hoje relativamente bem preservados. E, portanto, daí é uma preocupação do Parque Natural de Montezinho contribuir e promover a preservação destes bosques. Esta preservação faz-se essencialmente em duas frentes. Por um lado, o parque implementa ações no terreno que visam a sua salvaguarda, nomeadamente com limpezas de mato, a quebra de descontinuidades com as comunidades arbustivas adjacentes para diminuir a probabilidade que um fogo possa destruir o carvalhal. E, por outro lado, também criando condicionantes à sua exploração. Por isso mesmo, o Parque Natural Montezinho, com o plano de ordenamento, dividiu a área do parque em 3 zonas distintas. Uma das zonas, que normalmente são as áreas à volta dos aglomerados populacionais, onde se desenrolam as principais atividades das pessoas no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, e onde também os valores de conservação são menores e, portanto, o nível de restrições é menor. Depois, outra zona, correspondem às zonas que são as mais afastadas dos aglomerados populacionais, onde os valores de conservação da natureza são mais elevados e, portanto, também onde as restrições têm de ser maiores. Só nesta zona é que é necessário as pessoas pedirem autorização para cortar e explorar os carvalhos. Nas áreas à volta das localidades e nas zonas de interface entre umas e outras, não têm também essa necessidade. Apenas têm que cortar mediante determinadas condicionantes, como sejam cortar apenas 25% da área do carvalhal no máximo e com um limite de área até 750 metros quadrados. Com estas medidas procura-se obviamente preservar e deixar às gerações vindouras também este biótopo tão fantástico que são os carvalhais de carvalho negral aqui no Parque Natural Montezinho.